Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Hoje é quarta-feira e nós temos a oportunidade de ler as Escrituras e orar, falar com nosso Deus, cantar louvores a Ele. Nós temos esta oportunidade diariamente, mas na quarta-feira nós temos esta ocasião onde transmitimos o estudo das Escrituras e intercedemos ao Senhor nosso Deus, ainda que não de modo presencial no prédio da igreja, mas cada um de nós, no nosso lar, com a nossa família reunida, nós colocamos diante do Senhor as nossas petições. Amados, nós iniciaremos este momento de adoração, de culto e de intercessão, lendo as Escrituras. E a nossa leitura será feita lá no segundo livro de Reis, o capítulo 22. A partir do verso número 8, nós seguiremos a leitura até o verso número 13. Eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Aqui nós temos aquele texto onde é narrado o momento em que foi encontrado o livro da lei, provavelmente uma parte do livro de Deuteronômio. E aí nós verificaremos o que diz as Escrituras. A partir do verso número 8, lemos da seguinte maneira: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: Teus servos contaram o dinheiro e se achou na casa, e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, e tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, e Acbor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acende contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Irmãos queridos, ao tomar conhecimento do que dizia aquele livro encontrado no templo, provavelmente o templo havia sido esquecido, e aí nós temos no reinado de Josias uma reforma, inclusive despertada pelo livro da lei que foi encontrado, uma reforma espiritual. Se os irmãos continuarem lendo, perceberão as profundas mudanças que Josias fez enquanto rei. Nesta época, provavelmente ele tinha ali por volta de 26 anos. E ao encontrar o livro da lei, ouvir a leitura do livro da lei, ele então é acometido de um profundo arrependimento, compreendendo as falhas que o seu povo estava cometendo contra Deus. Primeiro, os seus pais, olhando para trás, ele percebe que aquilo que os seus pais fizeram
foi exatamente o contrário do que Deus havia estabelecido. Percebe que, na realidade, o seu povo estava continuando fazendo aquilo que desagradava ao Senhor. E aí então, ao ouvir o livro da lei, diz as Escrituras que ele rasgou as suas vestes. Ele percebeu que estava caminhando errado junto com o seu povo e percebeu, pela leitura do livro da lei, que Deus haveria de punir, porque Deus, sendo santo, justo e perfeito, ele haveria de punir o pecado cometido pelo seu povo, ou os pecados cometidos pelo seu povo. E aí, queridos irmãos, nós aprendemos com essa leitura que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, elas nos mostram aquilo que fazemos que desagrada ao Senhor nosso Deus. Ela nos apresenta como que um espelho e nos faz perceber as nossas imperfeições. A palavra do Senhor também nos diz aquilo que agrada ao Senhor. De tal modo que, posteriormente, Josias iniciou uma profunda reforma espiritual no meio do povo de Deus. E, de fato, conduziu, durante o seu reinado, o povo de Deus para se aproximar mais de Deus. As Escrituras Sagradas é que nos mostra o que é certo, nos mostra o que é errado. Ela é que nos dá o norte, a direção, pois Deus se revelou e fala conosco através dela. Por isso nós não devemos abandoná-la. Por isso nós não podemos esquecer as Escrituras, deixar de ler, abandonar, deixar de lado. Mas nós devemos constantemente olhar para a palavra de Deus, aprender sobre o Senhor nosso Deus, ver aquilo que fazemos que está em desacordo com o que o Senhor nos ordenou e buscarmos graça de Deus, buscarmos de fato a misericórdia de Deus para podermos voltar ao caminho, à vontade do Senhor. A palavra de Deus sendo achada, ela de fato mudou aquele período da história do povo de Deus. Porque o rei, ele rasgando as suas vestes, mostra um sinal de profundo arrependimento e aflição, porque havia ouvido a leitura das Escrituras. Não sabemos qual parte foi lida, mas podemos talvez imaginar que foi aquele momento narrado, aquele episódio narrado lá em Deuteronômio, onde são apresentadas as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. O fato é que Josias foi profundamente impactado, percebendo os erros do seu povo e como estavam distantes da vontade do Senhor. Portanto, devemos continuar na leitura das Escrituras. E nunca podemos imaginar que já conhecemos de tal modo que não precisamos mais voltar a ela, não precisamos mais ler. Na realidade, quanto mais conhecemos, mais desejo nós temos de conhecer, mais vontade nós temos de examinar as Escrituras, a palavra de Deus, tendo em vista que Deus nos fala por meio dela. Vamos orar nesse instante? Vamos falar com Deus. Santo Deus, somos gratos ao Senhor pela Tua palavra que temos diante de nós. E podemos constantemente voltar a ela e descobrir a vontade do Senhor, nos lembrar daquilo que o Senhor já nos ordenou, perceber as orientações, os princípios que o Senhor nos deixou para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa comunhão com o Senhor e para a glória e louvor do nome soberano do Senhor. Também percebemos
aquilo que fazemos que não agrada ao Senhor. E percebendo pelo Teu Santo Espírito, nós somos levados ao arrependimento e à confissão. E nós confessamos, ó Pai querido, nesse instante, que em alguns momentos nós somos negligentes quando deixamos as Escrituras de lado e nos envolvemos demais com outras atividades e às vezes deixamos de lado esta oportunidade, esse privilégio, esta maravilha de conhecer o Senhor por meio da Tua Palavra Santa. Ó Deus querido, nós queremos dizer, tal como o salmista, quando expressou que a palavra do Senhor ela é mais desejável que o ouro, ela é preciosa, ela é a vontade do Senhor que enche os nossos corações de confiança, que nos faz conhecer melhor o Senhor, o plano do Senhor. Obrigado porque é por meio da Tua Palavra que nós conhecemos Cristo, Teu Filho eterno, nosso Salvador. Obrigado porque é por meio da Tua Palavra que nós sabemos que ao morrermos estaremos eternamente com o Senhor. Obrigado porque é por meio da Tua Palavra que nós sabemos que os sofrimentos deste tempo não se comparam com a glória do porvir. Deus Todo-Poderoso, abençoa-nos, dirija os nossos passos, ajuda-nos a viver diante do Senhor, porque continuamente nós somos tentados a nos desviar, a parar na caminhada. E bem sabemos que na jornada cristã não podemos ficar parados, mas devemos sempre avançar em direção ao alvo, que é a glória do Teu nome e a comunhão com o Senhor. Trabalhe nos nossos corações, ó Pai. Desperta a nossa fé. Aqueça em nome de Jesus a nossa comunhão contigo. O desejo de estar na presença do Senhor. A vontade de testemunhar do Senhor. A vontade de servir ao Senhor com inteireza de coração. Santo Deus, pedimos ao Senhor pelos nossos familiares que ainda não conhecem ao Senhor. Usa-nos como instrumentos para alcançá-los. Pedimos que o Senhor quebrante, transforme o coração de cada um deles. Pedimos também pelos nossos amigos que ainda não se entregaram ao Senhor. Perfeito Deus, usa-nos. Apesar das nossas limitações, usa-nos. Ajuda-nos a levar a mensagem do Evangelho para que eles possam conhecer a Cristo. Abençoa-nos, ó Pai querido, de tal modo que sejamos como um instrumento do Senhor para levar luz àqueles que estão nas trevas. E perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, dirige os nossos passos. Assim nós oramos, glorificamos, bendizemos o Senhor, porque bem sabemos que o Senhor cuida de nós. Bem sabemos que a Tua Palavra nos ensina como servir ao Senhor. Bem sabemos que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos a viver para a Tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amados, vamos cantar ao nosso Deus. Vamos cantar ao Senhor nesse instante. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz.
Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. 2, 3, 4. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Irmãos, eu quero fazer a leitura de mais um verso das Escrituras e após nós iremos orar ao Senhor mais uma vez, interceder e colocar diante do Senhor pedidos diversos. O texto que eu quero ler está lá em Isaías, o capítulo 33,
o verso número 22. E eu quero fazer a leitura deste verso e trazer a reflexão algo que tem, de algum modo, me levado à inquietação, à preocupação, algo que está acontecendo no nosso país e que talvez não estamos dando tanta importância quanto de fato tem. Observe o que diz as Escrituras, falando sobre o nosso Deus. Verso 22 diz: porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Juiz, legislador e rei. Aqui nós podemos mencionar Deus como nosso rei sendo o majestoso, o soberano, aquele que governa todas as coisas, que dirige as nossas vidas. E por isso somos gratos e rendemos louvores ao Senhor. Todo o nosso coração, toda a nossa confiança, toda a nossa gratidão é ao Senhor, que é o nosso Rei. Reina sobre tudo e sobre todos, pois criou todas as coisas para o seu próprio louvor. Nunca se esqueça disso. Deus deve ocupar o primeiro lugar na sua vida, o primeiro lugar na minha vida. O trono deve ser ocupado pelo Senhor, nosso Deus, dentro dos nossos corações. Não pense você que você pode ocupar este trono, ou os seus bens, ou os seus familiares. Deus é o nosso Rei, majestoso, grande e poderoso. O verso diz que ele também é o nosso legislador. De novo, se voltarmos os nossos olhos lá para Deuteronômio, tal como Josias voltou a sua atenção quando o livro da lei foi achado, nós verificaremos inúmeras leis, mandatos, ordens que o Senhor nos deixou. E não somente no livro de Deuteronômio, mas em todas as Escrituras. Nós temos os mandamentos do Senhor, que são retos, que são justos e que devem ser observados por nós. Acima das leis da sociedade, Deus nos ordena. Claro que devemos ser bons cidadãos aqui, observarmos as leis que não entram em conflito com a lei do Senhor, mas aquelas que tentam de algum modo modificar aquilo que Deus nos ordena, estas nós não obedecemos. Deus é que diz o que é certo, o que é errado. Ele é que legisla sobre as nossas vidas. Aí nós podemos voltar a falar sobre alguns temas que têm sido discutidos, inclusive pelas as autoridades que definem as leis sociais ou as leis no país, Câmara de Deputados e senadores e esses que foram levantados para, de algum modo, instruir ou dirigir, liderar a nação. Leis que estão em conflito contra as Escrituras, diretamente, claramente, outras que de modo velado. E nós não podemos nos esquecer, Deus é o nosso legislador. Sempre que eu falo a respeito deste assunto, eu cito dois exemplos. O primeiro é que nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, nós temos a lei do Senhor nos ensinando que o aborto é pecado. Devemos preservar a vida, especialmente daquele que é indefeso. Então, nós devemos ficar atentos quanto a leis que podem, de algum modo, flexibilizar ou até mesmo autorizar tal prática. Nós não compreendemos tais leis como sendo corretas. Além deste exemplo,
Nós devemos olhar para as Escrituras e entendermos que a palavra do Senhor diz que o relacionamento conjugal íntimo deve ser entre homem e mulher. E ao fugir deste parâmetro estabelecido pelo Senhor, a palavra de Deus nos ensina que isso é errado. Qualquer lei que vigore na sociedade ou que seja aprovada, flexibilizando, modificando isso, nós consideramos como sendo errada. Esses são apenas 2 exemplos, mas poderíamos citar tantos outros. Amados, Deus é o nosso legislador. Mas eu quero caminhar um pouco mais e chegar no início do verso, já que começamos a reflexão pela parte final, agora chegando ao início do verso, as Escrituras diz que Deus é o nosso juiz. Ele é quem nos julga. E o julgamento do Senhor é reto. Ele é um julgamento perfeito, pois conhece o mais profundo do nosso coração. E ninguém pode escapar desse julgamento. Um dia todos os homens precisarão prestar contas a Deus das suas atividades, das suas obras, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Ninguém pode fugir deste juiz que é reto, juiz que é perfeito. Nós temos visto com pesar e indignação alguns julgamentos que, segundo a nossa percepção, está muito longe da justiça, muito longe do que é correto. E nós não devemos nos esquecer que todos os homens, um dia, irá se apresentar diante do reto e santo juiz. Juízes aqui nessa terra erram e têm errado. Mas o santo, justo, perfeito juiz não comete falhas. Nesse sentido, queridos, é necessário orarmos, pedindo a Deus que não nos permita esquecer desses fatores. Pedindo a Deus que trabalhe no coração destes líderes que foram levantados para governar, dirigir a nação, legislar ou julgar. Devemos orar ao Senhor pelos nossos juízes, pedindo ao Senhor que não permita que tomem um caminho contrário à justiça, mas que tomem um caminho voltado para aquilo que é certo, que é correto. Há algo que tem me preocupado e eu espero que, com o passar do tempo, seja uma preocupação inútil, vã, mas devemos orar nesse sentido. Tem me preocupado muito essa ideia de um dos juízes da Suprema Corte falando sobre o poder, o abuso do poder, do uso religioso no âmbito político. Nós bem sabemos que esta faceta levantada por esse juiz pode tomar interpretações e ter consequências enormes, e isso pode, de algum modo, acabar até mesmo prejudicando a igreja, prejudicando a exposição das Escrituras. Fala-se muito hoje, e já tem sido julgado, por exemplo, discursos chamados discursos de ódio. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que debaixo dessa faceta de justiça, essa ideia de discurso de ódio, nós, servos do Senhor, não sejamos enquadrados, porque nós pregamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus pode ser muito dura quando nos confronta com os nossos pecados. E este confronto pode ser interpretado por alguns como sendo discurso de ódio. Que Deus nos ajude. Devemos orar nesse sentido, para que não haja intromissão de modo nenhum no que nós temos hoje, que é
a liberdade para culto, que é hoje a liberdade para a pregação das Escrituras. Nosso livro, que é a nossa única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Nós devemos orar, pedindo ao Senhor que nos preserve, pedindo ao Senhor que nos auxilie, pedindo ao Senhor que trabalhe nos líderes da nossa nação. Devemos clamar ao Senhor nesse sentido. Você certamente tem outros motivos para orar, e eu peço que você, nesse instante, coloque essas outras razões diante do Senhor para clamarmos ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor, graças te damos, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Deus Todo-Poderoso, somos ensinados a orar pedindo que o teu reino venha sobre a terra. Bem sabemos que o teu reino é um reino de justiça, e com pesar temos olhado para alguns atos injustos. Temos olhado, ó Deus, e visto que a justiça tem sido colocada de lado e que desejos pessoais têm ocupado o lugar dela. Deus Todo-Poderoso, não permita que a nossa nação caminhe para um momento em que a liberdade de culto seja tolhida, em que a liberdade para pregar a tua palavra, tal como registrada, seja, ó Deus, perseguida. Ó Pai querido, em outras nações, nós sabemos que a pregação das Escrituras é proibida em várias outras nações. E, de algum modo, olhando para o cenário atual, percebemos que corremos este risco, e este risco talvez agora seja mais forte do que antes já foi, onde alguns podem enxergar a pregação das Escrituras como sendo um discurso de ódio e podem até iniciar determinados processos. Deus eterno, livra a nossa nação de chegarmos a esse ponto. Nós sabemos que o Senhor tem disciplinado o mundo, tem disciplinado o Brasil. Esta pandemia, na nossa percepção, é uma disciplina do Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai eterno, misericórdia e graça, perdoa-nos, preserva a tua igreja, para que sejamos fiéis na exposição da tua palavra, possamos amar o nosso próximo de tal modo que não venhamos a mudar a pregação do Evangelho que salva, que transforma, que confronta. Possamos amar o Senhor de tal modo que, se necessário for, possamos enfrentar a perseguição, sabendo que estamos fazendo aquilo que o Senhor nos ordena e não modificando a ministração da tua palavra. Dirige os nossos passos, nós pedimos pela vida daqueles que foram levantados para legislar, pedimos pela vida daqueles que foram levantados para julgar. Santo Deus, pedimos que o Senhor retire da posição de autoridade aqueles que têm legislado o mal e aqueles que têm julgado o mal, distantes daquilo que é justo, que é correto, que têm tentado, de algum modo, estabelecer aquilo que é diretamente contra a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. O Senhor conhece todos os homens e nós colocamos todos diante do Senhor. Rogamos a bênção do Senhor sobre aqueles que têm trabalhado corretamente,
tem se pautado naquilo que é certo, correto, justo, adequado, para o bem da sociedade. E pedimos, ó Deus, que o Senhor possa julgar duramente aqueles que têm agido mal, têm se entregado ao suborno. Nós pedimos que o Senhor venha agir com graça, com força, com autoridade e com disciplina. Abençoe a tua igreja, abençoe as nossas vidas, abençoe a cada um dos nossos irmãos, dentro das suas limitações e necessidades. Preserva-nos, ajuda-nos a vencer essa pandemia, abençoe o nosso prefeito, vice-prefeito, os vereadores, ajuda-nos, ó Deus querido, a vencer essa doença. Há notícias de que uma outra gripe originária da China pode tornar-se também pandêmica. Pedimos ao Senhor que não permita que isso ocorra, mas que nos ajude a vencer todas essas dificuldades que temos enfrentado no nosso país. Nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Lembre-se sempre de orar pelas nossas autoridades, aqueles que estão legislando, fazendo leis. Devemos pedir ao Senhor misericórdia e graça na vida deles. Aqueles que julgam, devemos orar ao Senhor, para que o Senhor os abençoe também, trabalhe no coração, retire da posição de autoridade aqueles que têm agido mal. Devemos orar ao nosso Deus. Nós cremos que o Senhor é o nosso Rei, Ele dirige todo o universo. Devemos orar nesse sentido. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Rei do universo, te dou meu louvor. Com tantas bênçãos me cerca, Senhor. Sou tua fonte de alegria e prazer. Melhor que a própria vida é te conhecer.